Olá, meu nome é Yasmin Alves Fonseca da Silva e eu participo do projeto Caminhos para a Pluriversidade, Juventudes Indígenas, Educação Básica e Lutas Territoriais do Grupo de Pesquisa e Extensão Nheboiá, estudos de pesquisa socioambientais e interculturais com povos e comunidades indígenas, e irei apresentar uma aula de história. Olá, eu me chamo Yasmin, sou professora de História e hoje a gente vai dar início a algumas aulas sobre a história do Brasil. Inicialmente, nós temos essa imagem e eu vou deixar para que os professores de vocês possam dar uma pausa no vídeo para que vocês possam analisar a imagem com mais tempo, com mais tranquilidade. Beleza? Então, se quiserem pausar, podem pausar. Continuando. Aqui, vocês na sala vão se sentar em equipes, em duplas, da forma que vocês acharem melhor e vão debater o que a imagem fala para você. E depois desse debate, vocês podem criar um mapa mental, criar um poema, um desenho, ou o que vocês preferirem para explicar o que a imagem falou para vocês, quais foram os simbolismos encontrados na imagem. Seguindo, nós vamos ter aqui um processo de colonização, ela serve a quem? Lá no século XVI, a Europa, ela por uma série de transformações. Então, a gente tinha a atividade mercantil que ela estava em grande crescimento e isso forçava os reis a se organizarem em estados nacionais. E através desses estados nacionais surgiram novos princípios econômicos, que eram basicamente essa busca de arrecadação cada vez maiores e desse aumento do tesouro público, basicamente o aumento das riquezas desses povos. E uma das formas para que esses povos encontrassem toda essa riqueza era através do processo de colonização e de exploração. No caso, era o que eles acreditavam que era necessário. Então, basicamente, os princípios econômicos que a gente tinha, que basicamente serviam de base para essa colonização, a gente tem a maior quantidade possível de ouro e prata constituía a base da riqueza de um país. Então, a gente tem essa questão da necessidade de busca por ouro e prata em outros territórios. Segundo ali, é o aumento da exportação de mercadorias. A gente, com o maior número de colônias, a gente tinha um aumento da exportação de mercadorias, porque essas colônias iam depender, de certo modo, das metrópoles em relação a mercadorias. E no terceiro, que é ligado ao segundo ali do aumento das mercadorias, a gente tem o protecionismo aos produtos nacionais, que era basicamente uma questão do comércio, só que as colônias normalmente só comercializavam produtos com as metrópoles. O quarto, o pacto colonial e a criação das companhias de comércio, que basicamente foram as que participaram de todo esse processo de colonização, que foram essas companhias de comércio. Penúltimo, a gente tem a burguesia comercial, era economicamente responsável pelas transações mercantis. Então, para eles, a burguesia que estava surgindo, era muito rentável esse processo de colonização e exploração de outros territórios, porque isso poderia angariar riquezas maiores para eles. Eles basicamente trabalhavam com comércio. Vamos lá. Segundamente, e o descobrimento? Vamos lá. Essa palavra, descobrimento, ela era utilizada antigamente em grande escala, basicamente para explicar esse processo de colonização e de invasão, basicamente o povoamento do território das Américas e da África também. Entretanto, esse termo descobrimento, ele denota uma condição etnocêntrica e eurocêntrica da visão de povoamento, uma vez que pressupõe que não havia nada e ninguém no território antes da chegada dos povos europeus. Basicamente, esse pensamento enaltecia a cultura e a civilização europeia em relação às demais civilizações do mundo, colocando-as como o ápice da civilização humana, no caso, os europeus. Os povos conquistados e que tiveram o território invadido na verdade, acreditavam que eles eram os povos conquistadores, acreditavam que eles eram inferiores. Esses povos conquistadores acreditavam que a sua existência era superior e compreendiam as civilizações que eram originárias do território onde eles estavam invadindo como menos evoluídas, justamente por acreditarem que eles não tinham
essa noção de civilização que os europeus possuíam. Vamos lá, então. Ali eu dei uma certa pincelada sobre o etnocentrismo e aqui nesse slide eu vou explicar um pouco mais como funciona o etnocentrismo. O etnocentrismo é um conceito da antropologia que nomeia a ideia de que um grupo étnico ou cultura é o centro do mundo. Esse pensamento de que uma cultura ou etnia é melhor ou mais importante que as outras. Ok, uma pessoa etnocentrista considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que as das outras. É a partir dela que enxerga e julga outras culturas. Uma visão etnocêntrica demonstra, por vezes, desconhecimento dos diferentes hábitos culturais, levando ao desrespeito, à depreciação e intolerância por quem é diferente. Em casos mais extremos, origina atitudes preconceituosas, racistas ou xenófobas. Continuando, nós temos aqui uma imagem que ela vai falar sobre a primeira missa realizada aqui no Brasil, lá em 1500. E a gente vai dar uma pausa para que vocês possam debater com o professor de vocês. Colonização. Dentro desse processo de eurocentrismo, dessas mudanças que estavam acontecendo. Então, o processo de colonização esteve grandemente ligado ao processo de etnocentrismo. Por exemplo, os europeus que participavam desse processo de dominação das novas áreas e territórios conquistados, eles se julgavam superiores aos povos locais. Então, eles impuseram seus costumes, tradições, religiões e idiomas aos povos que foram dominados. Aqui no Brasil, os indígenas foram obrigados a seguir a religião cristã, sendo catequizados pelos jesuítas e também eram forçados a adotar nomes portugueses. E esse é um processo que é chamado de aculturação. Então, basicamente, é o que a gente vai falar naquela imagem que foi vista aqui, é justamente esse processo de aculturação. Então, nós estamos vendo aqui essa primeira missa, que seria o início desse processo de colonização e dominação dos cristãos jesuítas perante os povos indígenas que vai acontecer nos séculos seguintes. Aqui é basicamente para explicar o que seriam colônias de exploração e colônias de povoamento. O Brasil era desse primeiro grupo aqui, que elas eram organizadas com a finalidade de suprir a falta de matérias-primas à metrópole, que seria Portugal. A economia obedecia e basicamente o pacto colonial, em que tudo o que eles produziam, as transações comerciais eram ligadas às metrópoles. Já os colônias de povoamento, eles eram organizados para atender os interesses dos colonos, que abandonaram seus países de origem e iam morar nesses novos territórios. Então aqui a gente tem a questão da exploração de matérias-primas e aqui a gente tem a questão mesmo de a povoação de novos territórios. Então famílias que iam para lá, iam tendo os filhos, iam cada vez mais povoando esse território. Aqui, rapidamente, nós temos no início do período de exploração, aqui no Brasil eles não encontraram ouro. Então, o que foi encontrado em primeiro lugar foi o pau-brasil. Então, basicamente, houve um grande processo que é chamado de ciclo do pau-brasil, onde houveram dezenas de expedições em que eles exploravam o pau-brasil, derrubavam essas árvores e levavam a madeira do pau-brasil para ser comercializada na Europa. Então, nesse período, Portugal ganhou muito dinheiro e eles basicamente perceberam que o Brasil era inicialmente rentável para os planos deles. Aqui nós temos basicamente a questão dos povos indígenas no Brasil antes do período da invasão e do período dessa colonização. Aqui nós podemos ver aqui no mapa vários grupos, de acordo com as cores aqui, a gente pode ver os Tupi-Guaranis, os Gês, Caribes, Cariris, Panô, Tucano e todos os outros grupos que existiam no Brasil antes do processo de colonização. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os tupis, que é basicamente os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, entre outras. Essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. E esses foram os primeiros indígenas a terem contato com os portugueses que aqui chegaram, nessa região aqui. Então, eles foram os primeiros povos que tiveram contato com os colonizadores
e foram os primeiros povos a sofrerem essas violências. Aqui a gente tem os sambaquis. Basicamente, os sambaquis, eles são formações constituídas principalmente de conchas de moluscos formadas ao longo de milhares de anos pelas populações que habitavam regiões litorâneas. Essas conchas eram descartadas após o consumo dos moluscos, formando imensas montanhas. Aqui, a palavra sambaqui tem raiz etimológica no tupi-guarani, significa depósito de conchas. Os concheiros, como também são chamados os sambaquis, medem no Brasil entre 2 a 20 metros de altura, podendo chegar a 100 metros de diâmetro. Alguns são datados de mais de 5.000 anos. Os sambaquis, eles são basicamente resquícios desses povos tupi-guarani, como a gente viu na outra imagem, que moravam nessa região litorânea. Então, basicamente, esses povos, eles consumiam esses frutos do mar, deixavam os restos deles nessas seriam lugares para depósito mesmo, e com o período, esses lugares iam se sedimentando e se transformando nesses morros aqui. Então, basicamente, ao estudo disso, nós podemos perceber que há exemplos da estada desses povos no território brasileiro há mais de 5.000 anos, que é muito anterior à chegada dos portugueses e espanhóis no território das Américas. Aqui eu tenho uma indicação de documentário onde fala sobre a relação desses povos originários e os colonizadores, onde a gente tem a série documental Guerras do Brasil, onde vão ter vários processos de lutas e violências, eles vão tratar em cada episódio. E o episódio escolhido é o episódio 1, justamente, que é as guerras coloniais, que ele vai falar justamente sobre essa questão do povoamento e da invasão dos povos portugueses aqui nas Américas, no início de 1500. Aqui é um debate que vocês podem realizar. Então, a partir do momento em que começa a se ter esse uso rentável da terra, com esse processo de colonização por exploração, primeiro a gente tem o ciclo do pau-brasil, e eles perceberam que eles poderiam realizar outros tipos de plantio. Então, eles escolheram o estilo de plantio que é a monocultura, que é uma só cultura de plantas que seria plantada em todo o território que era território português. E de acordo com o Tratado de Tordesilhas de 1494, era só essa região aqui, ó, que tá coloridinha. Então, basicamente, os portugueses dividiram toda essa região, que era de Portugal, em 15 partes, que ficaram conhecidas como capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária tinha o seu líder, que era um donatário, uma pessoa português que ganhou o título e que veio aqui do Brasil, e cada uma tinha que realizar todo o processo de plantio, colheita e moena da cana-de-açúcar, que foi a monocultura escolhida pelos portugueses para esse processo de colonização do território, vamos dizer assim. E por causa disso inicia-se o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do açúcar. Basicamente, o açúcar foi escolhido como projeto colonizador porque, primeiramente, os portugueses já tinham experiência no plantio de cana-de-açúcar por causa de outras colônias que eles já tentaram. Segunda, eles gastavam, o tempo gasto entre a produção e a comercialização do produto era muito curta, o que queria dizer que eles poderiam produzir mais em menos tempo e garantir um lucro maior. Terceiro, quase não havia concorrentes no mercado europeu, a não ser os holandeses posteriormente, mas nesse período, basicamente em relação ao açúcar, os portugueses eles não tinham concorrentes. E último, a grande quantidade de terras no Brasil. Então era muita terra e basicamente o solo era muito rico. E infelizmente a cana-de-açúcar acaba destruindo o solo com muita facilidade. Então, de certa forma, isso também foi um tiro no pé. Basicamente, para a realização do trabalho na cana-de-açúcar, eles iniciaram um processo de escravização dos povos. Continuando. Então, basicamente, para o plantio da cana-de-açúcar, colheita e a moenda, os portugueses que precisavam, de acordo com os próprios pensamentos, de uma mão de obra que era uma mão de obra barata. Então, basicamente, eles tinham dois pontos principais que eles acreditavam que eles poderiam utilizar.
O primeiro eram os povos indígenas e o segundo eram os povos africanos. Eu já havia começado um processo de escravização de alguns povos no continente africano. Inicialmente, os indígenas eles foram escravizados para o trabalho, porém, por influência da Igreja Católica, em certos momentos, a escravização deles foi diminuída ou extinguida, porque os católicos necessitavam de novos fiéis, necessitavam de todos os processos de catequização que eles utilizavam com os indígenas. Porém, com os povos negros africanos não houve a mesma indulgência. Então, basicamente, a mão de obra escravizada ela foi utilizada durante todo o Brasil colônia, o Brasil Império, onde eles basicamente comercializavam e vendiam os seres humanos nascidos no continente africano como se fossem objeto e mercadoria. Eles tiravam toda a relação subjetiva e todo o conceito de ser humano dessas pessoas. Elas não eram mais tratadas como seres, elas eram tratadas como objetos. Elas eram basicamente caçadas como animais pelos comerciantes portugueses, onde eles sofriam diversas violências. Eles eram trancados nesses navios aqui, como você pode ver, que eram chamados de navio negreiro, nos porões desses navios, onde eram lugares extremamente insalubres, onde não havia quase local para se ficar, era entuchado de pessoas, onde eles recebiam pouca comida, a comida era insalubre e eles passavam meses nessas condições. Muitas pessoas chegavam a morrer no meio da viagem de navio, que seria da África até o Brasil, e infelizmente seus corpos eram jogados no mar. Quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram comercializados entre esses donatários dessas capitanias hereditárias, onde eles iam servir para o trabalho. Basicamente, a vida dos povos negros escravizados nas colônias, elas eram ainda mais cruéis do que as viagens citadas. Eles eram submetidos, em média, a 14 horas de trabalho diário, violências, má alimentação, entre outros. Poucos sobreviviam mais de 5 a 12 anos de trabalho. Trabalhavam no plantio, na colheita e na moagem da cana-de-açúcar. Aqui nós temos um debate, onde fala basicamente sobre a mão de obra escravizada e o processo da monocultura no Brasil e da economia. Vou ler um pouquinho para vocês, vocês podem realizar o debate, podem pausar e conversar em grupo. Basicamente leia o seguinte trecho escrito pelo jesuíta Antonil e observe a imagem ao lado que representa o período do Brasil colônia e debata sobre a relação entre o ciclo do açúcar e a mão de obra escravizada. Aqui à esquerda de vocês é uma pintura sobre uma moenda de cana-de-açúcar no início do Brasil colônia. E aqui nós temos a afirmação do jesuíta, onde ele afirmou que os negros são as mãos e os pés dos senhores de engenho. Visto nisso, vocês vão observar os dois e vocês vão debater em grupo sobre o que vocês acham que é basicamente a ligação entre os dois. Ok, continuando. Aqui nós temos uma imagem novamente. Se vocês quiserem pausar, a professora pode pausar, e vocês vão debater sobre o que vocês estão vendo na imagem e quais simbolismos que essa pintura traz para o processo do Brasil colônia, o processo das violências que foram perpetradas pelos portugueses no início da dominação e da invasão do território brasileiro. Aqui, como eu disse, vocês vão debater em si e vão continuar todo esse diálogo com a professora de vocês. Por último, como eu tinha dito, a escravização dos povos para o trabalho nas moedas de açúcar não se deu apenas com os povos africanos. Os povos indígenas também sofreram. Então, basicamente, à medida que os engenhos se multiplicavam na região do Recôncavo Baiano, que é aquela região mais ao nordeste do mapa, cresciam na mesma proporção contestações nativas dos donos originais da terra, que eram os povos indígenas. Então, havia um grupo de indígenas que se levantaram em várias fazendas, mais ou menos ali na metade do século XVI, para lutar contra essa dominação e contra essa escravidão indígena que estava acontecendo ali na região Nordeste.
Entretanto, como havia um número massivo de portugueses que estavam indo para lá, infelizmente a maior parte dessa resistência indígena ela foi sendo massacrada. Então, infelizmente, a maioria das aldeias indígenas na região elas foram desaparecendo a partir dessa presença massiva dos colonizadores. Então, eles basicamente eles lutaram, se rebelaram, foram violentados de diversas formas, foram massacrados, muitos fugiam do território, outros foram mortos, outros foram escravizados, outros foram pegos para catequização pelos jesuítas. Então foi um processo extremamente violento para essas populações. E dentro desse contexto de violência, existiram diversas migrações massivas de povos indígenas, onde eles basicamente saíam de sua terra e iam em busca de outras condições melhores, de outras terras onde não houvessem colonizadores. Então, a gente tem basicamente um grande processo de luta desses povos indígenas, não só contra a escravidão, mas contra esse trabalho forçado, essa catequização, essa aculturação contra esses portugueses. Então, aqui a gente vai ver a imagem de novo, que vai falar basicamente isso. E a gente pode continuar agora para as atividades. Então, aqui nós temos uma série de atividades que são da UFPR e de outras universidades que vão debater toda essa questão. Eu vou ler uma com vocês e depois vocês podem responder ou podem pausar e debater. A primeira é da UFPR e fala assim: no final do século XV e no início do século XVI foram marcadas pelas grandes navegações. Com o financiamento das cortes de países europeus, navegadores circularam por todos os mares, encontrando terras desconhecidas para os europeus. Por muito tempo, o termo descobrimento foi utilizado para descrever esse processo histórico. É claro que esse termo ignora a presença das populações que já haviam nessas novas terras. Descobrimento é, portanto, um termo do colonizador. As grandes navegações foram o ponto de partida para o processo de conquista e colonização que se espalhou pelo continente americano nos últimos 500 anos. As primeiras nações europeias que participaram das grandes navegações e formaram suas colônias na América do Sul são A. França e Espanha, B. Inglaterra e Portugal, C. Espanha e Portugal, D. Holanda e França e E. Inglaterra e Espanha. Vocês vão responder e podem debater depois com a professora de vocês. Segundo a gente tem, da Unesp de 2022. Os povos que viviam nas terras conquistadas pelos portugueses na América, A. Eram destituídos de interesses e práticas religiosas, B. Concentravam-se nas áreas litorâneas do território, C. Eram coletores ou praticavam agricultura rudimentar, D. Alimentavam-se proprietariamente de carne humana, ou E. Eram pacíficos ou dedicados às alianças e acordos entre grupos. Aqui vocês vão dizer um pouco sobre os povos que aqui viviam antes do período da invasão dos portugueses. Aqui nós temos uma pergunta da FUVESP de 2021 também. No Brasil, a transição da predominância indígena para a africana na composição da força de trabalho escravo ocorreu aos poucos ao longo de aproximadamente meio século. Quando os senhores de engenho individualmente acumulavam recursos financeiros suficientes, compravam alguns cativos africanos e iam acrescentando outros à medida que o capital e crédito tornavam-se disponíveis. Em fins do século XVI, a mão de obra dos engenhos era mista do ponto de vista racial, e a proporção foi mudando crescentemente em favor dos africanos importados à sua prole. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, pode-se afirmar corretamente que, no Brasil, a implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena, pois o emprego de ambas podia variar segundo a época e regiões específicas. B. Do ponto de vista senhoral, valia a pena pagar mais caro por escravos africanos porque esses viviam mais do que os escravos indígenas, que eram mais baratos. A venda de seres humanos. C. O comércio de escravos africanos foi incompatível com o comércio de indígenas porque eram exercidos por diferentes traficantes, que concorriam entre si. D. Havia créditos disponíveis para a compra de escravos africanos, mas na manutenção de boas relações com os nativos. Ou E.
A escravização dos indígenas pelos portugueses foi inviabilizada pelo fato de que os povos nativos americanos eram contrários ao aprisionamento de seres humanos. Basicamente, depois de todas essas perguntas, você e sua professora podem debater cada resposta. E caso ocorra necessidade, nós podemos montar todo um processo de materiais de estudo, com textos que falam sobre esse processo de decolonialidade, processo de invasão, esse processo de colonização das Américas. Por aqui, nós temos as referências. E é isso. Obrigada.